Parlamentares da oposição criticaram nas redes sociais uma declaração do presidente Lula sobre o período da escravidão no Brasil. O presidente se encontrou com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, e defendeu investimentos na África como formas de pagamento pela escravidão. A polêmica surgiu quando o presidente Lula disse ter gratidão pela África por tudo o que foi produzido durante o período. Vamos ver. Eu quero recuperar essa relação com o continente africano, porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. A nossa rodada de análise começa com Janaína. Janaína? Gente, olha, vocês sabem que eu nunca defendo ninguém, né, ser punido por fala, nem incentivo representar ninguém. Então, eu vou aqui só estabelecer uma reflexão. E se fosse um líder à direita falando um absurdo desse, né? Porque, assim, ô frase infeliz, meu pai. Já haveria representação por racismo, né? Porque, assim, como assim agradecer por 350 anos ou produzido em mais 300 anos de escravidão? Isso não... Agradece o povo pela colaboração, pela participação na história do Brasil, mas falar na escravidão, se fosse um líder à direita, já teria aí um monte de pedido de punição, né, por um suposto racismo. Agora, voltando, dizendo que eu não estou aqui defendendo que ninguém, né, represente em face do presidente, porque eu entendo que as pessoas têm direito a se manifestar. Agora, até em virtude dos analistas que estão defendendo a fala do presidente, inclusive negando que tenha sido uma fala infeliz, me atendo aqui à interpretação que esses defensores vêm dando, ele falou em investimento. E esses intérpretes têm dito o seguinte: não, o que ele está defendendo é que o Brasil invista na África como uma forma de reparação histórica, né? E isso me preocupa. Me preocupa por quê? Porque houve no passado recente, né, inclusive foi objeto de apurações, de muitos debates, financiamento de obras em outros países. Existe também uma questão envolvendo Angola. Então, assim, não vamos demonizar, mas também não dá para ser inocente, porque pode ser um discurso para preparar para que o Brasil, de novo, financie ou avalize obras fora do país. Né? E eu gostaria de saber se nós estamos em condição. Não que não queiramos ajudar, que não queiramos participar, mas, desculpa, o Brasil primeiro. Denise. Leandro, o presidente foi muito infeliz nessa frase. Aliás, não é a primeira gafe de Lula lá fora. Ele já visitou 20 países, tivemos problemas em várias dessas visitas. Ele falou lá em relação à Venezuela, falou em relação à guerra na Ucrânia. Enfim, ele andou tropeçando e muito. Agora, todo mundo sabe que ele não quis dizer o que ele disse, na verdade, né? Ele queria fazer um discurso diferente e tropeçou nas palavras. Isso nos leva à conclusão que os presidentes brasileiros, eles têm que chegar lá com seu discurso escrito. Esse negócio de falar de improviso sempre dá problema. Tivemos isso com o presidente Jair Bolsonaro, tivemos isso agora com Lula várias vezes. Enfim, bem fazia o presidente Fernando Henrique, que na maioria das vezes lá fora, ele falava sempre com o texto lido, né? Eu acho que seria aí uma saída para essas questões. Agora, para mim, o tropeço mais grave de Lula até o momento foi ele dizer que a democracia era um conceito relativo. Ali, realmente, ele não tropeçou, não. Ele levou como é que a gente fala, um caixote na onda e não conseguiu levantar ainda daquela declaração, Leandro. Olha, eu acho natural que a oposição, por exemplo, queira fazer um barulho grande em cima disso. Não tem dúvida, o presidente Lula foi infeliz na forma como ele fez essa colocação. Ninguém aqui está questionando isso, mas não vamos também tirar uma fala de Lula a respeito de escravidão do seu contexto.
é um presidente da República que tem um histórico, uma posição muito clara em relação a esse tema, que nos seus governos atuou em favor de uma agenda baseada no conceito de reparação histórica. Então, eu acho que é muito diferente da gente tratar isso, olha, ele está agradecendo, obrigada, essa escravidão foi legal. É forçar muito a mão, na minha opinião. Eu acho que Lula deu várias declarações infelizes no decorrer dos últimos meses, desde o começo do seu governo, em viagens internacionais, ele escorregou em mais de uma ocasião. Foi o caso de fala sobre a guerra da Ucrânia, por exemplo. Mas, nesse caso, na minha opinião, estão tentando fazer um barulho maior do que essa declaração de fato justifica. Não estou dizendo que ele não foi infeliz, é claro que ele colocou muito mal as suas palavras, é claro que o improviso aí jogou contra o presidente e ele deu munição para os adversários, mas daí para a gente tratar o presidente Lula como uma figura que menospreza e trata com pouca relevância a questão da escravidão e a necessidade de uma reparação histórica, aí é simplesmente querer apagar a história. Hélio. Quando ele fala de improviso, ele é sincerão, ele fala o que ele acha, né? Então, a gente tem visto isso sempre, né? Eu também acho que se deveria ter discurso escrito e tal, mas no caso da diplomacia vai ser alguém do Itamaraty que escreveu e tal. Eu acho que é relevante, às vezes, ele falar mesmo o que ele acha. A gente fica aqui chocado, obviamente, mas é importante que a população saiba o que o presidente da República está achando. Então, para não falar sobre essa parte que vocês já comentaram, tem uma parte positiva na frase que ele falou, na continuação, que ele disse que o Brasil é uma grande miscigenação. Eu acho que é isso mesmo, né? Muitas pessoas se esquecem disso. O Brasil é o tudo junto, tudo misturado. Aqui, gente de todas as origens, europeias, africanas, né, que estavam aqui, povos indígenas, todos se misturaram, casaram, e tivemos uma enorme miscigenação que hoje as pessoas estão se esquecendo disso. Hoje há um maniqueísmo, brancos versus negros. O professor Antônio Risério comenta muito sobre isso, né? Ele menciona que o Brasil é miscigenado e eu acho que o presidente Lula acertou pelo menos nessa frase. Agora vamos falar das outras frases. Quando ele diz que o brasileiro, então, tem que financiar, imagino, Janaína, que é via o BNDES, sim, investimentos em outros países, né? Porque há uma certa reparação histórica, como se a gente não tivesse problemas aqui no Brasil para resolver, como se o brasileiro, né, fosse apoiar que o imposto que ele paga fosse para outros países, porque o presidente fez uma campanha baseada num conceito de reparação histórica. Isso é completamente absurdo. Eu acho que isso aí é inaceitável, na verdade, né? Isso é uma sinalização de virtude, de querer fazer caridade com dinheiro do bolso do povo brasileiro. E não parou aí, né? Ontem mesmo ele também falou, né, uma sinalização de ódio. Estava se referindo aos acontecimentos, né, de pessoas, lá no negócio do Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma e tal, mas ele se referiu na mesma frase a bolsonaristas e estava dizendo, olha, esses são animais, não são seres humanos, eles precisam ser extirpados. Isso é um tipo de frase que, para quem conhece a história, sabe que é extremamente perigoso, que revela muito a cabeça do presidente da República. Eu acho que, para quem entende trajetórias do que acontece, precisa entender o que é esse tipo de frase. E o que o presidente está pensando? Porque essa coisa, né, de você considerar uma pessoa que discorda de você como algo passível de ser extirpado, eliminado, né, não cabe em nenhum país. Principalmente por um presidente que, durante a campanha, disse que ia pacificar o Brasil. Não, agora eu sou presidente de todos os brasileiros, mas ele segue fazendo sempre esses discursos de ódio contra inimigos políticos dele. E aí, posso só fazer um comentário? Claro. Ligando o tema anterior a este, eles vão aumentar a carga tributária que recai sobre os brasileiros para financiar a obra na África, na Venezuela, na Argentina. Né? É justo? Não tem que fazer o ajuste fiscal. Sim, mas então vamos parar de gastar, porque, na verdade, querem tirar mais dinheiro do povo brasileiro para poder... o presidente fazer esse papel de presidente mundial. Né? Então, essa discussão precisa ser feita também com transparência.
Agora, esse tema foi muito utilizado pela oposição nas redes sociais, né, Clarissa? Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente está observando no governo Lula, é a capacidade de dar munição para a oposição. Porque, às vezes, a gente vê não só declarações do presidente da República, mas também algumas decisões tomadas. Eu cito, sei lá, para citar um exemplo de ordem prática. A que ponto aquela história toda sobre o fim da isenção sobre remessas até $50, que virou aquela polêmica toda sobre produtos da Shein no Brasil, não foi um tiro no pé do tamanho do mundo, uma coisa gestada dentro do próprio governo, é anunciada, o governo manda voltar atrás, o presidente Lula põe Fernando Haddad, que é a figura tida como seu sucessor, para dar o passo para trás, para recuar e falar, ai, deu ruim. Então, assim, tem um problema de comunicação no governo Lula, ninguém tem dúvida disso, isso está patente, está visível, tanto na comunicação individual do presidente, como na comunicação institucional. Tem uma questão a ser resolvida e eu acho que esse tipo de entrega de munição para o adversário só acaba gerando um desgaste político muito maior do que o governo deveria sofrer por uma fala como essa.